Salve, salve galera ligada aqui no canal Fala Bira. DeMar DeRozan é uma boa para o New York Knicks para essa temporada? O experiente ala DeMar DeRozan do Chicago Bulls aos 34 anos, foi manchete nesta semana, colocando o New York Knicks ali como possível candidato a tentar uma troca pelo jogador. Essa que é a notícia que rolou e que tem agitado o mercado da NBA nesta reta final de semana. O DeMar DeRozan, inclusive, teria colocado a sua possível preferência em jogar em Nova York ou em Miami, já que o ciclo dele no Chicago Bulls está ali passando por uma reta final. Aliás, já tem vídeo aqui no canal que a gente fala muito sobre essa reformulação do Chicago Bulls e a saída também do Zach LaVine, que também tem sido fortemente especulado para ser trocado, para sair do Chicago Bulls e, é claro, desembarcar num outro desafio dentro da NBA em um outro grande time. Mas nesse momento a situação do LaVine esfriou e a do DeRozan tem ganho os holofotes nesse momento. DeMar DeRozan, que tem 34 anos, Chicago Bulls é apenas a 14ª melhor campanha da Conferência Leste, com 6 vitórias e 14 derrotas. O DeRozan é um jogador que tem tido bons números, na verdade, né? DeRozan com 18 jogos até o momento na temporada, com 21,3 pontos por jogo, 3,2 rebotes e 4,6 assistências, né? E o time que está sendo especulado para ficar com o DeRozan, o New York Knicks, é o quinto na Conferência Leste, com 12 vitórias e 7 derrotas. Vitória nessa sexta-feira diante do Toronto Raptors fora de casa. Lembrando que o New York Knicks neste mês de dezembro tem 14 compromissos, sendo 3 deles apenas em casa e o restante todos fora de casa. Um deles nesse dia 1º já aconteceu nessa maratona de grandes jogos que o New York Knicks terá fora de casa no mês de dezembro, bastante indigesto, porque vai ter que buscar vitórias também longe do seu ginásio. Apesar dessas situações, pessoal, tentando trazer aqui uma análise bastante sucinta e bastante técnica a respeito disso, o New York Knicks vê em DeRozan uma possibilidade até mesmo de ganhar um pouco mais de calibre nos aproveitamentos de arremessos do time, né? O New York Knicks, só para vocês terem uma ideia, apesar de estar em quinto lugar na Conferência Leste, tentando já cavar um espaço, tentando consolidar ali no bloco de classificação direta para os playoffs nessa reta ainda inicial de temporada, o New York Knicks é o 26º melhor ataque, ou seja, o quinto pior da liga, com 110,4 pontos por jogo. Além disso, tem a segunda melhor defesa da NBA, que cede ao adversário uma média de 105,4 pontos por jogo. E outra coisa é que o Knicks só perde para o Timberwolves, que é a melhor defesa da liga nesse momento e uma das gratas surpresas da temporada da NBA até o momento, com a melhor campanha da Conferência Oeste. Outra coisa importante que a gente tem que falar é o New York Knicks é o terceiro pior em aproveitamento em arremesso de quadra, com 44,2%, perdendo apenas para Memphis e Portland, os dois piores times da Conferência Oeste até o momento na temporada da NBA. No entanto, o New York Knicks é o terceiro time melhor em rebotes, que só perde para o Brooklyn e para o Celtics, né, para os Nets e para os Celtics, e é o segundo em rebotes ofensivos, que só perde para o Utah Jazz. Então o New York Knicks ele conseguiu nessa temporada se estruturar melhor defensivamente, ter uma melhor um aproveitamento de rebotes, ajudando o time a conseguir pontos de segunda chance, só que o aproveitamento do Knicks é muito baixo. O melhor, ele está longe de ser o melhor ataque do campeonato, né? Então isso é uma situação que faz com que o New York Knicks pense em trazer o DeRozan justamente para fazer com que a segunda unidade do New York Knicks seja ainda mais forte, né? É claro que o DeRozan tem 34 anos, é experiente, está num contrato expirante com o Chicago Bulls, e eu acho que seria uma boa dependendo da situação, porque o New York Knicks tem no seu banco de reservas e sem jogar o Evan Fournier, que custaria em torno de 20 milhões de dólares por temporada. É um cara que não está sendo utilizado, e você trazer um jogador para a vaga dele, para vir para a rotação,
para trazer um pouco mais de soluções de aproveitamento para o time, eu acho que é muito bom. E isso também deixa o R.J. Barrett e o Julius Randle fora de uma zona de conforto no qual eles vivem dentro do Knicks por conta do que o time não tem ali uma segunda unidade muito forte, vamos dizer assim, né? Não tem jogadores assim que vêm no banco e tenham regularidades fortes em pontuação, né? Os grandes reservas do Knicks são Emmanuel Quickley, Josh Hart e Dante DiVincenzo, né? E se você traz o DeRozan para esse núcleo, eu acho que qualifica ainda mais o time em busca de melhorar um pouco mais essa questão do ataque, do aproveitamento nos arremessos, sem falar que vai ser um matchup legal para o Brunson, um matchup legal para o Julius Randle trabalhar, pode dar liga, pode dar mais uma solução. A única coisa que tem que entender é que no Chicago Bulls o DeRozan é titular. No New York Knicks eu não sei se ele será titular. E também tem que ver como que seria essa mock-up trade, né? O que o New York Knicks iria oferecer ao Chicago Bulls para convencer o Chicago Bulls a apenas liberar o DeRozan. Não é? Para mim é insuficiente você ceder apenas o Evan Fournier, porque é um jogador desvalorizado e não joga. Então acho que o New York Knicks vai ter que abrir mão de algumas peças do seu elenco para tentar trazer o DeRozan, né? E é claro, tentar seduzir o Chicago Bulls com picks de draft, porque o Chicago Bulls vai entrar naturalmente no rebuild, porque o time tem um Big Three que não tem ali um teto muito alto de rendimento. É o Chicago Bulls, que é 14º na NBA nesse momento, com 6 vitórias e 14 derrotas, mas é um time que não tem mostrado um crescimento. Ao contrário de você tentar trazer o DeRozan para Nova York, para ele tentar qualificar um pouco mais o time nos aproveitamentos de arremesso, principalmente os arremessos de 3 pontos e também nos arremessos de média distância. O DeRozan é um dos principais jogadores da NBA no aproveitamento de arremessos de mid-range, de média distância. Então, é um cara que com certeza pode ser importante. Principalmente, ele é um cara muito comum em jogar bem em clutch times, né? Em momentos ali decisivos de quarto, né? De quarto período do jogo de basquete. Então, assim, eu acho que vale o esforço. Eu acho que há uma possibilidade legal de você tentar trazer um pouco mais de soluções para tirar o Julius Randle, tirar o R.J. Barrett dessa zona de conforto que eu digo de serem titulares, mas assim não terem concorrentes fortes assim para eles sentirem, por exemplo, um pouco de receio de perder a titularidade. Eu acho que o DeRozan seria capaz de colocar um pouco mais o nível de competitividade de disputa interna por posição e de rotação em quadra ainda maior, né? Ele teria muito mais condições de acentuar essa disputa e promover, é claro, o que? Uma maior competitividade do Knicks. A gente sabe que o Knicks nesse momento é um time que vem de uma boa campanha na temporada passada, com uma semifinal de conferência diante do Miami, ciente de que poderia ter sido um pouquinho melhor diante do Miami, mas não foi. Mas também tem jogadores que estão ali, tirando o Jalen Brunson, que para mim ele é incontestável dentro do time, ele é unanimidade assim geral, é o jogador mais importante do New York Knicks, é o cara da franquia. Os outros também têm muitas suspeitas, principalmente tratando-se de Julius Randle e R.J. Barrett, que são os pilares ali que complementam o Brunson no jogo do Brunson. E o Randle é um cara que cede bastante pontos, né? Ele dá muitos números, mas não dá tantas vitórias, né? O R.J. Barrett é um cara também que oscila muito no aproveitamento em algumas situações de jogo. O Randle também tem o mesmo problema de ser um cara que precisa arremessar muito para ter bons números, né? Ele é um dos caras do New York Knicks que mais arremessam, né? Mais tentam arremessos, né? E nas partidas, né? Ele que já está no Knicks há 4 temporadas já, né? Ele já vem tipo de uma, ele chega na pandemia ali na temporada 19 e 20, né? Então ele já está indo para completar seu quinto ano. Essa é a quinta temporada do Julius, né? 19 e 20, 20 e 21, 20 e 22, 20 e 23, agora 23 e 24. Então, assim, é um cara que
precisa também, eu acho que trazer o DeRozan aumenta também um pouco a responsabilidade dele, para ele também ser mais regular e errar menos em quadra. Mas é um Knicks que nos últimos 10 jogos venceu 7, perdeu 3, tem trazido uma regularidade. É quadrifinalista do In-Season Tournament, que vai encarar o Milwaukee Bucks, que é um time com alguns problemas, né? E o Chicago Bulls, que ganhou recentemente do Milwaukee Bucks na prorrogação, meio que evidenciou esse lado do Bucks com algumas situações que envolve o próprio técnico Adrian Griffin, a saída do Terry Stotts dentro do Milwaukee também, o, a insegurança defensiva do time e muito, é claro, um ataque muito poderoso e que defensivamente o time perde muito com a saída do Drew Holiday, que era o ponto de equilíbrio do time do Bucks. Mas vai ser um jogo e tanto do Knicks contra os Bucks nessa season tournament, o jogo da segunda-feira, um jogo bem interessante a gente acompanhar. E assim, é um torneio que deixa o New York Knicks bastante entusiasmado, com possibilidade interessante de seguir em frente. Então vale a pena ficar de olho nesse momento que o New York Knicks está vivendo e quem sabe o DeRozan possa ser esse cara para o time, né? Lembrando que o Miami Heat também estaria aí na disputa para ter o DeRozan e seria um nome muito interessante também para o time, apesar que o Miami Heat também tem tido uma campanha muito legal nessa temporada da NBA, né? O Miami, ele com o Jaime Haskins Jr. sendo um novato assim, bastante elogiado pela crítica norte-americana, tirando ali o Chet Holmgren, que está no seu primeiro ano, porque na verdade o primeiro ano ele esteve lesionado e está estreando na NBA nesse, mas o Victor Wembanyama e o Chet Holmgren estão ali brigando por esse prêmio de Hook of the Year, mas logo atrás o Jaime Haskins Jr., que foi draftado pelo Miami Heat, tem sido um nome muito interessante. O Miami, que é o sexto colocado na Conferência Leste, com 11 vitórias e 8 derrotas. Mas é isso, pessoal. Acho que o DeRozan seria um encaixe legal. Eu acho que se a gente pensar o DeRozan nessa situação de jogo, de estratégia, para qualificar um pouco mais esse aproveitamento do Knicks, contanto que a defesa não sofra tanto, eu acho que é um caminho legal. Eu acho que vale essa tentativa para você crescer mais e dar mais soluções para o time. E vocês, o que acham sobre isso? Acho legal aí uma possibilidade do Knicks dar uma qualificada com o DeRozan, trazer uma experiência, né? Trazer um jogador acima dos 30 anos, coisa que esse time não possui. Então eu acho bem legal essa ideia de trazer um cara para esse núcleo que tem possibilidade ainda de estar competindo em alto nível. DeRozan é um cara que tem bons números, boas médias. Eu acho que vale a pena sim tentá-lo e aumentar essa disputa interna, né? Esse embate de mostrar serviço e qualificar o elenco por uma disputa sempre visando o melhor da franquia. Beleza, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente o vídeo e, é claro, não se esqueça aí de compartilhar com a galera, que é muito importante também, e o seu comentário. Valeu? Vejo você no próximo vídeo aí falando de NBA. Eu tô falando bem pouco de NBA aqui no canal, mas a tendência é que eu aumente um pouquinho mais para a gente conversar bastante sobre a NBA, sobre os principais times da liga, um pouquinho dessa resenha que é bem legal. E até uma próxima, hein? Tamo junto e tchau, tchau.